Jesus abençoe e ampare a nossa conversa, para que ela seja bastante proveitosa e que de alguma forma, né, nos auxilie no nosso crescimento, na nossa melhoria espiritual. Bom, lá da Cogel, né, a gente está estudando o tema autoconhecimento e eu procurei trazer algum assunto que estivesse relacionado, né, com esse processo, com esse trabalho de descobrimento, de reforma íntima que está vinculado ao autoconhecimento. E aí, eu tinha um estudo que já faz algum tempo foi preparado lá com o setor de juventude de Viçosa, né, que trabalha essa passagem do Evangelho, levanta-te e anda, esses dois verbos aí, levantar e andar. Então, na noite de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o significado dessas duas palavras, o que é preciso, né, para que nós levantemos e andemos, né, e aonde esse levantar e andar ele vai nos levar. Eu deixo vocês bastante à vontade, né, se quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta durante a nossa conversa, tirar um pouco da informalidade, né, e desde já eu agradeço a casa ao acolhimento, o carinho, né, o convite que foi feito, e é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Fiquem bastante à vontade para poderem participar também. Bom, levantar e andar. Eu gosto de instigar as pessoas, né, a trazerem aí as recordações dos seus estudos, né, do seu aprendizado sobre o Evangelho. Então eu vou fazer umas perguntinhas de vez em quando, né, se vocês lembrarem, vocês me respondem. Se vocês ficarem com vergonha, não responde, eu tento responder. Quando é que essas duas palavras, levantar e andar, elas aparecem no Evangelho? Alguém se lembra alguma passagem que Jesus fala com alguém, levanta-te e anda? Que paralítico? Você lembra mais ou menos como é que é o contexto? Alguém sabe alguma coisa relacionada sobre esse paralítico? Ela já acertou, tem uma história do paralítico. Eu acho que o pai pedia para poder curar o filho que era paralítico. E Jesus pede que ele tivesse pego e levantasse e caminhasse. Na verdade eu estou achando que vocês estão juntando as duas histórias aí, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Alguém lembra de mais alguma? Na verdade tem tanta passagem, gente, no Evangelho, né, que Jesus utiliza desses dois verbos, né, é igual o vai e não tornes a pecar. Se a gente vê o tanto de vezes que isso está escrito lá no Evangelho, a gente pensaria muito na nossa vida, né, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, de reformular as nossas atitudes para a gente não errar mais. Por isso que eu acho que a gente tem que voltar nessas palavras que são repetitivas no Evangelho e pensar no significado delas. Então vocês acertaram quando vocês lembraram do paralítico, né? Vou trazer duas situações e talvez aí vocês se enquadrem em qual delas que vocês estavam pensando, né, quando falaram do verbo, os dois verbos. Um dos paralíticos, eu não sei se vocês se lembram, mas Jesus estava na sua casa, tinha voltado para a sua cidade, e aí na época, né, ele já era conhecido de muitas pessoas, e muitas pessoas então foram procurar Jesus na sua casa. E havia um paralítico, né, que foi levado numa maca pelos seus amigos, mas eles não conseguiram chegar até Jesus, não conseguiram ter acesso ao interior da casa. Então o que eles fizeram? Desceram o paralítico pelo telhado. E aí, o que aconteceu depois disso? Vendo a fé daquele homem, né, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E lá no meio daquele pessoal tinha uns fariseus, né, que pensaram assim: mas quem é esse homem para perdoar os pecados de alguém? Afinal de contas, apenas Deus tem o poder de perdoar o pecado das pessoas. E aí Jesus, captando, né, aquele sentimento, aquelas ideias que estavam lá no ambiente, ele responde o seguinte: então vocês acham que é mais fácil dizer para uma pessoa, para esse paralítico, levanta-te e anda, do que dizer os teus pecados estão perdoados? Então, para que vocês saibam, né, que o Filho de Deus, o enviado de Deus, se encontra entre vós, eu te digo: levanta-te e anda.
E a partir daquele momento, aquele paralítico ficou curado. Essa foi uma das passagens. Todo mundo lembrou agora, né? Os detalhezinhos. Descendo pelo telhado. Uma outra situação. Alguém lembrou de mais alguma aí depois que a gente contou essa? Não? Havia um lago, né, na porta de Jerusalém. Era uma espécie de poço. E esse poço ficava cercado por muitas pessoas doentes, né? Porque dizia-se que de tempos em tempos descia um anjo dos céus e tocava as águas. E quando as águas se movimentavam, a primeira pessoa que entrasse naquele poço ficava curada. Então tinha muita gente em volta daquele poço. E uma dessas pessoas era um homem que estava lá há 38 anos, né, paralítico, sem poder andar. E aí então Jesus se aproxima, vendo a situação daquele homem, pergunta se ele queria ficar curado. E o homem explica para ele que ele queria muito ficar curado, mas toda vez que ele tentava entrar no lago quando as águas se agitassem, alguém mais rápido corria e passava na frente. E aí então Jesus, vendo a fé daquele homem, a sua transformação também diante do que iria ocorrer, ele diz para ele: levanta, toma a tua maca e anda. E a partir desse momento, o homem também ficou curado. Lembraram dessa também? Muitos não, né? Mas recomendo a gente estudar o Evangelho para achar outras passagens dessas, para a gente ver o quanto esses dois verbos eles são importantes. Então, para a gente entender esse levantar e esse andar, né, tirando aí a essência da letra, a gente primeiro precisa entender o processo antes de levantar e da gente caminhar, da gente andar. Quando que a gente levanta? No comecinho do nosso dia. Antes da gente levantar, a gente está o quê? Deitado, dormindo. Então acho que a gente pode começar a nossa conversa por esse processo antes do levantar, que é o acordar, né? Afinal, nós estamos dormindo. Você pode passar o slide, por favor? E aí a gente recorre a uma passagem de Pedro, né? De Paulo, perdão, que ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ressuscitará. O que significa esse desperta do que dormes? Porque quando a gente está dormindo, a gente está praticamente desfalecido. Então, quando a gente está dormindo, a gente está inativo, né? A gente está lá sem fazer nada. Está parado, como se estivesse morto. Exatamente. Então, olha só, o ser não desperto, isso quem nos diz é Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente, fala que o ser não desperto é aquele que não está em comunhão com o progresso coletivo, recluso, não atento ao próximo, ainda que em movimento. Todos ainda temos dificuldade de enxergar fora de nós mesmos. Então, o homem que dorme é aquele homem que não está atento a nada que acontece no exterior, fora dele. E se a gente parar para pensar também, não está atento às coisas interiores, né? A sua essência espiritual. Então é o homem que não compreende o motivo da vida, né? A essência da vida, o motivo pelo qual ele está encarnado. Ele está alheio ao sofrimento do outro, alheio às situações ao seu redor, alheio ao seu próprio sofrimento, né? Porque não busca entender as causas, os motivos, né, por aquela situação ocorrer. E o que é esse processo do despertamento? Por que é importante a gente sair de nós mesmos, de dentro de nós mesmos, né, e olharmos ao nosso redor, observarmos as pessoas, o porquê das situações, entendermos a nossa natureza espiritual? E aí Joana de Ângeles vem falar que esse despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor significados novos para a vida e antes não percebidos. Muita coisa que ela fala para a gente, né? Então, enquanto nós estamos dormindo espiritualmente, nós estamos esquecidos
da nossa natureza espiritual e do motivo pelo qual nós estamos aqui. A partir do momento que nós despertamos, nós entendemos que nós somos seres espirituais tendo uma experiência material e não seres materiais tendo uma experiência espiritual quando a gente vai uma vez por semana na casa espírita, né? Ou quando a gente faz a nossa oração à noite. Então, compreender a nossa essência espiritual é viver com essa preocupação, né, de desenvolver esse potencial divino que existe dentro de nós. A partir do momento que a gente desperta, a gente se propõe a valores novos. Isso é muito fácil de ver, né, gente? Na sociedade, de uma forma geral, em que se resume a maioria das nossas preocupações no dia a dia. Muito provavelmente as questões materiais, né? O trabalho, os nossos filhos, a família, a comida, o dinheiro que a gente tem que conquistar, fama, poder, né? E a gente se esquece da essência. Ou quando se lembra no momento da dificuldade. Não é verdade? E aí, como que ocorre esse despertamento? Somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar um indivíduo para a aceitação consciente do seu self, sem disfarce do ego, não deslocando reações para outrem e lutando contra perturbações psicológicas. Então, o processo de autodespertamento, ele começa com o autoconhecimento, né? O olhar para dentro de si mesmo, identificando o que precisa ser mudado dentro de nós, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado. Uma passagem no Evangelho que eu acho que ilustra perfeitamente esse processo de despertar do homem, e eu acho Jesus fascinante por causa dessa didática que ele tem em passar isso para a gente, é a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola? É uma das mais conhecidas, né, das parábolas de Jesus. Então, o que aconteceu? Vou contar resumidamente, né, com as minhas palavras, para a gente tirar aí a essência do ensinamento. Um homem, um senhor, tinha 2 filhos, né, um senhor rico, poderoso, tinha terras, e um dos filhos pediu o quê? A parte que lhe cabia da herança, né, para que ele pudesse gastar da forma como ele achava que convinha. E o pai, respeitando esse livre-arbítrio do filho, né, dá a ele a parte que lhe cabia da herança. E o que o filho faz com essa herança? Com esse dinheiro que ele herdou? Vai gastar tudo. Gasta tudo. E gasta com coisa boa? Não. Né? Desperdiça esse dinheiro tentando satisfazer aí os seus interesses materiais, os seus desejos, né, mais transitórios, esquecendo de utilizar esses recursos, esses patrimônios que a vida ofereceu para ele, que o pai ofereceu para ele, né, para o seu progresso, para a sua melhoria e para ajudar o próximo. E aí chega um momento que ocorre uma seca, né, uma crise naquela região, e ele, sem dinheiro e sem nada, começa a passar fome. Envolto naquela dificuldade, naquele sofrimento, a única coisa que apareceu para ele foi o quê? Trabalhar como servo e para se manter, né, para se alimentar, o que ele comia? Comida dos porcos, né? Então aí ele pensou, diante de todo esse sofrimento, de toda essa humilhação, né, para uma pessoa que tinha tudo, de repente não ter nada, que até na casa do pai dele, né, os servos tinham um tratamento melhor do que ele estava tendo naquele momento. Então, diante dessa dificuldade, ele resolve mudar a sua conduta, a sua atitude e fala: eu vou voltar para a casa do meu pai e pedir humildemente que ele me aceite como um dos seus servos, né? Afinal, até os servos lá têm mais dignidade do que eu tenho agora. Ele volta para a casa do pai, o pai recebe e continua a passagem, a parábola, a história. Mas esse trecho já serve para a gente refletir o que é esse despertar do homem, né? O que foi o ápice do despertamento? O que levou aquele indivíduo a despertar para a mudança de atitude, para a necessidade de mudar a sua conduta, os seus hábitos, o seu comportamento? O sofrimento, né? Na doutrina espírita a gente fala que ou a gente caminha pelo amor, quando nós, pelo nosso livre-arbítrio,
né, aceitamos e buscamos essa nossa transformação interior, buscamos praticar a caridade, a compreensão, o perdão, a vivência do Evangelho, ou quando não queremos caminhar pelo amor, surge a dor, como consequência das nossas atitudes, mas não como castigo de Deus, né, para aquelas nossas escolhas, para aquilo que a gente escolheu e que é equivocado, mas como uma forma de nos despertar, né, como se fosse realmente um despertador que começa a tocar quando a gente está errando, falando assim, ó, está na hora de você rever o seu comportamento, está na hora de rever as suas atitudes e dar um novo rumo à sua vida. E, gente, convenhamos, a dor é muito eficiente nesse processo. É só com a dor, muitas vezes, que a gente lembra de Deus, que a gente lembra da prece, que a gente lembra que a gente precisa mudar coisas dentro da gente, que a gente precisa ser caridoso. É só com a dor, com esses desafios que a vida nos oferece, que a gente vê o quanto a vida é passageira, quanto tudo de material é transitório, né? Mas os valores morais, eles são permanentes. Então esse é o despertamento. Você pode passar, por favor? Mais um. Tá cheio de figurinha, acho que eu vou te dar um bocadinho de trabalho. Mais um. E aí, então a gente vai naquela pergunta clássica do Livro dos Espíritos, que a gente tem que saber sempre a resposta, que é a questão 919. E Kardec vai perguntar para os espíritos qual que é o meio mais eficaz, né, da gente se transformar e vencer essas nossas imperfeições. E aí, um espírito, quem se lembra quem é o espírito? Deixa eu ver se eu não coloquei aqui. Ah, finge que não está aqui. Quem que é? Santo Agostinho responde que um sábio da antiguidade Bruno disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é o ponto fundamental para que a gente, partindo desse despertamento, a gente se conheça e se entenda enquanto ser espiritual, com as nossas carências, com os nossos vícios, as nossas imperfeições, mas também com as nossas virtudes e as nossas potencialidades. Olha só o autoconhecimento. Quem disse isso, na verdade, essa frase, conhece-te a ti mesmo, estava escrita lá no Oráculo de Delfos. Sócrates utilizava dessa frase e Santo Agostinho reproduziu ela no Livro dos Espíritos. Ele fala que todas as noites, antes de dormir, ele tinha um método dele, né, para ele buscar se autoconhecer. Então, antes de dormir, ele fazia um apanhado geral sobre como tinha sido o dia dele. Será que eu fiz tudo bem que poderia fazer, né, diante das oportunidades que me surgiram? Será que eu fiz o mal a alguém, ainda que sem intenção? Será que eu falei alguma coisa que de repente alguém possa ter interpretado mal, né, ou que foi realmente maldita nesse sentido, e que a pessoa se sentiu ofendida? Então ele se questionava sobre aquilo de ruim que ele poderia ter feito, mas também aquilo de bom que ele fez, ou que poderia ter feito e que não aproveitou o tempo e a oportunidade para isso. Então é importante nós termos essa disciplina, né, essa vontade de buscar nos autoconhecermos, porque a gente não se conhece. E isso é tão verdade que quando surge uma situação muito complicada na nossa vida, em que a gente é testado, a gente reage de formas que a gente não imaginava, e depois a gente pensa assim: eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Tanto para coisas boas, quanto para coisas ruins. Então é importante nós voltarmos a atenção para dentro de nós e refletirmos sobre que tipo de pensamentos eu cultivo durante o meu dia. O que eu falo com as pessoas? Como tem sido a minha conversação com as pessoas? Quais têm sido as minhas atitudes? Sobretudo eu, espírita, ciente da necessidade da caridade, do perdão, né? E a gente vai identificando algumas coisas dentro de nós. Pode passar, por favor. Mais um. E aí, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a enxergar algumas coisas que incomodam, né? Tem até uma figurinha, quando a gente digita lá autoconhecimento no Google,
quem gosta de fazer slide, né? A gente sempre fica buscando uma figurinha que simboliza alguma coisa. E aí, eu vi uma vez que tinha lá a fotinha de um gatinho se olhando no espelho, e a imagem que estava no espelho era do quê? De um leão. E às vezes a gente se comporta desse jeito, né? A gente aparenta para a sociedade o gatinho inofensivo, dócil, mas por dentro nós somos como leões, selvagens, brutos muitas vezes. E a gente se assusta. E às vezes a gente fica muito aborrecido com isso, né? Muito triste com as coisas, com as nossas imperfeições, que são naturais no momento evolutivo que a gente se encontra. Daí a importância da autoaceitação. O que é essa autoaceitação? O Hamed, no livro As Dores da Alma, que é um livro também muito bom, ele diz que os limites traçados pela natureza nos ensinam onde e quando devemos parar, bem como por onde e quando nós devemos seguir. A natureza respeita nossos dons próprios, ou seja, a nossa individualidade. Assim devemos também aceitar e respeitar nosso jeito exclusivo de ser, bem como a de todos aqueles com quem compartilhamos a existência terrena. Então, nós temos limites. Ah, Bruno, mas eu tenho um potencial infinito, né, de perfeição. Eu ainda tenho muito que aprender, muito que melhorar. Sim, nós temos. Só que a gente não faz esse processo todo de uma só vez. A gente não consegue chegar à perfeição relativa, né, numa encarnação só, não. Então a gente precisa passar por várias e várias experiências. E é importante a gente entender que cada um de nós tem o seu tempo. Eu entendo esse limite, na verdade, como tempo, não como imposição, né, de algo externo a nós. Olha, você não vai progredir a partir desse determinado ponto. Não. Significa que cada um tem um jeito, um ritmo diferente de caminhar. O progresso, ele é lei da natureza. Todo mundo progride. Alguns muito lentamente, quase parados. Outros bem rapidinho. Se a gente pensar no próprio Paulo, Maria de Magdala, foram espíritos que transformaram a sua vida, né, que mudaram muito, evoluíram muito em uma única encarnação. Mas então a gente tem que olhar para dentro de nós e entender que essas imperfeições que nós trazemos fazem parte de nós nesse momento. O que nos cabe? Aceitar que nós somos assim, mas não nos acomodarmos com isso. Entendermos que nós precisamos progredir e que a gente tem que dar o nosso melhor hoje para crescer, para ser um indivíduo melhor. E mais importante do que entender esse processo dentro de nós, é entender esse processo também no outro. Porque a gente é danado, né, na casa espírita, muitas das vezes, está lá acontecendo a palestra, a pessoa está falando alguma coisa, aí vem aquele sermão, né, que dá uma doidinha na gente. Aí o que a gente faz com o nosso colega, né, o marido com a esposa com o marido, então com o filho, dá aquela olhadinha para estar atento, né, como se o ensinamento ele fosse para o outro e não coubesse para a gente. Mas a proposta da doutrina espírita é a autotransformação. A gente não transforma o outro é que se transforma, muitas vezes, tendo como base o nosso exemplo. Mas a gente tem que se preocupar conosco, em melhorar as nossas características, respeitando que o outro vai ter o seu tempo de compreender, seu tempo de aceitar, seu tempo de trabalhar, né? Então, cada um de nós é um universo particular, com as suas qualidades, com as suas imperfeições. Vou passar. Gente, tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Pode passar de novo. E aí, diante desse processo de autoconhecimento, né, os erros eles são quase que inevitáveis. Para quem quer avançar e crescer, são acidentes de percurso, contingências do processo evolutivo, que todos estamos destinados a vivenciar. Quem não quer? Então, mesmo quando a gente está lá, buscando o autoconhecimento, buscando essa autotransformação, a gente se depara com os erros que nós cometemos. E mesmo se esforçando para não cometer, às vezes a gente ainda comete. Mas por quê? Porque erro faz parte do nosso crescimento espiritual. Através do erro a gente aprende. A gente passa por experiências que nos transformam. É mais ou menos uma criança, né? Se
sem muito conhecimento, sem entendimento da vida. Aí você fala com ela, não coloca o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Só que ela está curiosa para colocar o dedinho na tomada. E ela não entende direito o que é choque. E ela vai e coloca o dedo na tomada, mesmo a gente falando para não colocar. E aí vem a dor. E a dor faz ela tirar o dedinho da tomada e nunca mais colocar. Às vezes coloca de novo, né, gente? E a gente na vida é da mesma forma, né? Vem a dor, a gente não aprende e precisa da dor de novo para nos impulsionar para o progresso. Então, erros são naturais, mas a gente não pode se acomodar neles, né? Pode passar. Diante dos erros, muitas das vezes, vem o sentimento de culpa. Mas não acredito que eu estou fazendo isso. No próprio processo do autoconhecimento, quando a gente identifica, né, as nossas imperfeições, os nossos vícios, a gente fica naquela dor interna, naquele martírio. Como é que eu posso fazer isso? Né? Mesmo sendo espírita, mesmo sendo cristão, eu continuo fazendo essas coisas. É um martírio. E a gente tem que separar, né, a culpa da responsabilidade. Culpa é um sentimento que nos aprisiona, que nos detém, que nos impede de progredir. A responsabilidade, por outro lado, é algo que nos lembra do passado, mas nos mobiliza na ação do presente para um futuro melhor. Então nós temos que ser responsáveis por esses nossos erros. Entender, né, que foi equivocado a nossa atitude, a nossa fala, mas não ficar remoendo e se martirizando por aquilo. O que eu posso fazer, né, diante disso que eu fiz? Vou tentar corrigir. Não dá para corrigir com aquela pessoa, né, porque a situação passou, a pessoa foi embora da minha vida, então vou tentar não repetir de novo, né? Vou tentar fazer diferente com as outras pessoas. Então olha só, Joana de Ângeles vai dizer: não fiques remoendo os acontecimentos no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação examinando com serenidade, o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Gente, quando nós erramos, né, sobretudo aqueles erros mais complicadinhos, assim, que trazem muita consequência dolorosa para a gente tende a ficar remoendo, trazendo aquilo à tona o tempo todo. E muitas vezes, diante desse processo, a gente acaba desenvolvendo uma depressão, crises de ansiedade. Então é preciso que a gente se liberte dessa culpa e que a gente busque a responsabilidade das nossas ações, né? Tentando corrigir, se possível, aquelas atitudes que a gente cometeu, ou se predispondo a fazer diferente nas próximas oportunidades. Pode passar. Então, olha só, diante disso vem duas palavrinhas que são muito importantes para nós e muito difíceis, pelo menos a gente não se esforça muito ou não tem noção da importância delas na nossa vida, né? Que é o auto-perdão e o auto-amor. O auto-perdão nos conduz à aceitação plena de nossas potencialidades ainda não desenvolvidas, seja de natureza intelectual, seja de natureza psíquica e emocional. E há uma compreensão maior do que as experiências evolutivas nada mais são que a soma de acertos e erros do passado e do presente. Então é preciso nós desenvolvermos esse auto-perdão que está vinculado a esse auto-amor. Gostarmos de quem nós somos, do jeito que nós somos, entendermos que nós precisamos mudar, né? Não está plenamente satisfeito com a gente, não. Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Eu cresci assim, Gabriela. Então o espírito ele não pode ser Gabriela, não pode ter essa síndrome de Gabriela, né? Essa é uma filosofia que não combina com nós espíritas, porque a gente precisa sempre buscar o melhor. Auto-amor e auto-perdão não é comodismo. Então nós precisamos desenvolver o auto-perdão, nos libertando das coisas do passado, mobilizando as nossas forças para o presente, para a gente se tornar melhor, e criando metas
positivas para o nosso futuro. Se nós não tivermos esse anseio de que nós vamos melhorar, de que as coisas vão ser melhores, de que eu vou ser mais feliz, a gente também estagna no presente. Então, lembrar do passado como um ensinamento, atividade constante no presente e bons planos para o nosso futuro. É disso que a gente precisa. Pode passar. Essa frase de Irmãs do Fogo eu achei muito bacana, muito pertinente para nós, porque a gente estuda uma passagenzinha que ela está comentando aqui o tempo todo na Casa Espírita. Ao invés de ser contra o que fomos, precisamos aprender uma relação pacífica de aceitação sem conformismo, a fim de fazer do homem velho um grande aliado do aperfeiçoamento. Quem que é o homem velho? Jesus falava do homem velho e do homem novo. Quem que é o homem velho? É o homem idoso? Será que é isso que eu quero dizer? É o meu passado, né? Antes do personal. É o nosso passado. O homem que nós fomos. Eu coloquei no passado mesmo, porque eu espero que a gente não seja mais. Então esse homem velho é um homem com orgulho, com egoísmo exacerbados. É o homem que só pensa nele, o homem que é apegado às coisas materiais, que não entende a transitoriedade das coisas, que não entende a sua essência espiritual, e não entende o próximo como seu irmão. Então esse é o homem velho, ainda carregado de imperfeições, de vícios, de coisas que nós trazemos aí do nosso passado. É o homem que nós somos ontem. Então, Irmãs do Fogo diz que nós precisamos fazer uma relação, né, de colaboração, vamos dizer assim, uma relação pacífica de aceitação sem conformismo desse homem velho que nós somos e o homem novo, que é aquele homem que nós idealizamos, que é o nosso objetivo, um homem renovado, um homem voltado para o bem, um homem voltado para as questões espirituais, espiritualizado, que é o que a doutrina espírita nos propõe, né? O homem de bem. Porque às vezes a gente acha, não, nós temos que lutar contra o homem velho que existe dentro de nós. Mas não, porque os erros do passado, as experiências, ainda que tristes, que dolorosas do nosso passado, são fundamentais para o nosso aprendizado. Talvez se não fossem por elas, a gente demorasse mais um pouco, né? Bem mais tempo para chegar onde a gente está hoje. Então vamos buscar essa relação pacífica do homem, do erro, dos vícios que nós já fomos, com esse homem que nós idealizamos, buscando todo esse aprendizado das experiências que nós passamos. Pode passar. A crise que nos faz lembrar dos erros passados. Exatamente. Perfeita a analogia. Cicatrizes que fazem a gente lembrar, né, das situações. E a gente reencarna com essas cicatrizes. Muitas cicatrizes. A gente tem mais cicatrizes às vezes para trazer, mas Deus na sua misericórdia fala assim, não, você já está com bastante cicatriz agora, vamos dar um tempinho, depois você vem com mais umas, uns machucadinhos, né, para você cicatrizar. Então, nossa cicatrização vem com o tempo e serve como ensinamento. Pode passar. Pode passar mais um, pode, tem mais coisas aqui. Para avançarmos pela vida de forma harmônica com as pessoas, nós devemos desenvolver a autoestima, a capacidade de admitir erros, a responsabilidade de assumir nossos atos e, acima de tudo, a aceitação incondicional dos outros. Só lembrando, gente, que nós saímos do despertamento, nós estamos caminhando para ele se levantar. Ainda muito voltados para dentro de nós. Estamos levantando. Então, olha só, coisas que nós precisamos desenvolver: autoestima, gostarmos de nós mesmos, acreditarmos no nosso potencial, acreditarmos nas coisas boas que nós trazemos. Gente, nós somos filhos de Deus. Olha só o potencial que nós trazemos dentro de nós. Nós somos fadados à perfeição, né? Relativa, mas à perfeição, à felicidade.
Isso é o que nos espera. Nós reencarnamos para sermos felizes, para buscarmos essa felicidade. Então a gente tem que se amar, porque a gente traz muita coisa boa, às vezes em estado latente, em estado embrionário, algumas coisas já mais crescidinhas, né? Que a gente precisa desenvolver. A gente tem que gostar de quem a gente é. A capacidade de admitir erros, a responsabilidade de assumir os nossos atos. O quanto é difícil, né, nós vencermos o nosso orgulho e nos colocarmos como iguais, falarmos, não, eu errei, me desculpa, né? A gente deixa ainda o orgulho falar muito alto dentro de nós. E acima de tudo, a aceitação incondicional dos outros. Essa frase é muito importante porque nós estamos vivendo um processo político, social, né, no nosso mundo, não só no Brasil, em que a aceitação está precária. Então nós temos que refletir sobre essa proposta do cristianismo. Entendermos que os outros são os nossos irmãos. Compreendermos que cada um tem o seu tempo. E não criarmos guerras, discussões, muitas vezes sem sentido, porque nós não conseguimos mudar o outro, né? Impor as nossas verdades para o outro. Então a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com a forma que nós nos manifestamos em público e também nas redes sociais, né? Porque às vezes o indivíduo é muito polido, muito educado quando está conversando olho no olho, mas na hora que o outro está distante, né, escrever uma mensagenzinha é muito mais fácil, né? Porque não tem que olhar face a face. Então a gente tem que tomar esse cuidado, ok? Dessa forma a gente contribui para a evolução do nosso planeta. Vou dar uma corridinha. Pode passar por favor. Então, olha só, o estar desperto é mais do que encontrar-se vivo do ponto de vista fisiológico, superando os automatismos para localizar-se nas realizações da inteligência e do sentimento enobrecido. Joana de Ângeles, que fala isso para a gente. O que nós fazemos no automático? Piscamos o olho. Todo mundo está respirando aí? Respirando no automático, ninguém está pensando, né? Vou dar uma respirada, vou dar outra. Então tem coisas que a gente faz no automático. E tem coisas que são do campo emocional que nós também reproduzimos no automático. Comportamentos que nós reproduzimos no automático sem pensar. Será que isso faz bem para mim? Nós trazemos toda uma história espiritual aí de coisas do homem velho, né, que foi adquirindo imperfeições, vícios. E se nós continuarmos reproduzindo esses vícios, essas imperfeições no automático, a gente vai continuar estagnado, né? Então é preciso a gente sair desse automatismo de fazer as coisas sem pensar e raciocinar nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Isso é um autoconhecimento. Essa análise crítica, porém cheia de amor de nós mesmos, né? Pode passar, por favor. E aí agora te dá bem trabalho, né? Coloquei um monte de formiguinha nisso aí, porque esse processo de autoconhecimento, de levantar e de caminhar, ele não precisa ser feito sozinho. Então, da mesma, vocês viram aí um monte de insetozinho aí nos slides, né? Pode passar para o próximo aí. Porque com as formigas, gente, nós vemos um trabalho muito bacana de colaboração, né? Elas trabalham em conjunto em prol da comunidade. E nós somos indivíduos fadados a viver em sociedade. Essa é outra lei que nos rege. Vida em sociedade para que uns aprendam com os outros, uns ajudem os outros nesse processo de evolução. Afinal, o que eu tenho de mais desenvolvido, eu posso auxiliar o outro e tem uma outra coisa que eu não tenho tão desenvolvido. Então essa permuta, essa troca, faz com que a gente cresça não só do ponto de vista intelectual, material, como sobretudo do ponto de vista espiritual e moral, né? Então as casas espíritas, elas têm uma função muito importante nesse processo de nos ajudar a acordar, a despertar, a levantar e a andar. Como que ela nos ajuda? Pode passar o slide. Olha só que bacana, gente, o trabalho coletivo aí das formigas, né?
Pode passar de novo. Mais um. Aqui eu listei algumas coisas que eu vou passar bastante rápido por causa do tempo, para a gente ver o quanto que a casa espírita nos ajuda nesse processo nosso de evolução. Né? Prece, passe, palestras, irradiação, fluidoterapia, trabalho no bem. Muitas casas desenvolvem trabalhos assistenciais, nos dão a oportunidade de colocar em prática essa caridade que a gente ouve na teoria, né, nas palestras, na reunião pública. Grupos de apoio, muitas casas têm, grupos de estudo, atendimento fraterno, que é um momento de conversa, né, diante a pessoa está com dificuldade, então ela vai conversar com alguém da casa espírita preparado, para receber, né, um consolo, uma assistência, um conselho, da pessoa que já tem um conhecimento um pouco maior do Evangelho. Tratamento desobsessivo, né, as próprias reuniões mediúnicas também auxiliam nesse nosso processo. Algumas casas, né, estão vinculadas aí a trabalhos de psiquiatria também. O culto do Evangelho no lar. Levar o Evangelho para a nossa casa é fazer esse exercício de autoconhecimento, de despertamento, de levantar, de andar no nosso ambiente familiar. Mobilizando com o nosso exemplo, gente, talvez aquelas pessoas que não queiram, não estão preparadas. O mais bacana do culto do Evangelho no lar é que a gente está estudando o Evangelho. E para os cristãos, o Evangelho é um só. Né? Então a mensagem de amor ela é única. Então é católico, é evangélico, é espírita, todos podem, dentro do lar, tirar algumas horinhas, uma horinha, meia horinha que seja, para poder estudar o Evangelho de Jesus. É trazer luz para a própria casa. Né? E algumas casas também oferecem o exercício da arte, da homeopatia. Pode falar. A respeito do culto lá, do Evangelho, a persistência, se a gente tiver persistência, a gente consegue viver. Eu falo por exemplo. Na época, quando meus meninos eram pequenos, eu fazia. Eles não gostavam de participar, em 2013. Mas eu obrigava. Aí foi crescendo, e meu marido não participava também, porque às vezes ele não estava em casa. Mas também não estava, não insistia também para ele sentar e fazer. Hoje em dia só eu ia em casa. Ele não fica sem fazer o tudo comigo. O dia que eu viajo, quando eu vejo não vou chegar cedo em casa, eu ligo para ele assim, não esquece do tudo, ele faz. Mas antes tinha resistência. Aí com a persistência, eu consegui a participação dele. Muito importante, né? Porque muitas das vezes as pessoas desanimam. Vou fazer sozinho, mas a gente não está sozinho. Né? E ali a gente está ajudando outros espíritos, né? Outras situações que também precisam naquele momento. E isso que você falou reflete perfeitamente toda essa nossa caminhada evolutiva aqui. A gente vai errar, né? Os percalços vão existir, mas a gente tem que se manter firme. Né? Fulano não quer, ou o outro está me atrapalhando, ou surgiu um impedimento financeiro, ou estou com dificuldade no trabalho, ou não tenho tempo. Então, esses são fatores que tiram o nosso foco daquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente tem que saber conciliar as coisas, nos disciplinar. A gente se disciplina em tudo na nossa vida, praticamente. Uns mais, outros menos, né, gente? Mas, normalmente, com relação às coisas materiais, a gente se planeja, a gente programa, a gente tira um horário para fazer aquilo que a gente acha importante. Mas a gente não faz o mesmo com as coisas espirituais. Então, a gente tem que ter essa persistência, né? Porque funciona. É persistindo que a gente consegue implantar o Evangelho no nosso lar, o Evangelho dentro do nosso coração, o Evangelho na nossa vida. Pode passar. Está acabando, tá, gente? Então, levanta-te. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Essa frase de Emmanuel é muito forte. Porque quando nós olhamos a nossa sociedade, nós vemos muitas pessoas completamente despreocupadas com a sua saúde espiritual. O que as pessoas querem, o que nós queremos muitas vezes, é gozar dos prazeres que a vida nos oferece, a vida material. E nós esquecemos de ter responsabilidade. Não é que a gente tem que se abster como se o prazer, né, fosse uma coisa ruim. Não. É da natureza.
mas a moderação, o respeito a nós mesmos, o respeito ao outro, eles devem imperar. Porque nós precisamos utilizar dessa nossa oportunidade para levantarmos, né, para evoluirmos, e não ficarmos nessa posição horizontal da ociosidade, do comodismo, vivendo aquela vidinha de mesmice, reproduzindo as mesmas coisas, né, no automático. Então a vida nos faz um outro convite para nós nos levantarmos. Então agora vamos ver o que é o andar. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Então olha só que bacana. A gente saiu de um processo de despertamento, de entender o que nós somos, o que nós já temos, o que nós precisamos mudar dentro de nós, o que nós precisamos desenvolver, educar dentro de nós. Vimos que através do autoconhecimento a gente faz esse processo. Quando a gente se autoconhece, a gente entende os nossos erros, sabe que a gente erra, a gente não pode se deixar martirizar, tem que trabalhar aí a responsabilidade, aliado ao auto-amor, ao auto-perdão, mas não basta eu abrir os olhos para as coisas espirituais. O andar chama a nossa atenção para o trabalho, para exteriorizar esses potenciais, essas coisas boas que nós trazemos dentro de nós em benefício do nosso próximo. Pode passar, por favor. E eu acho que o servir, o levantar, né, que é esse servir, está muito resumido nessa passagem evangélica, né? Essa frase de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Olha o mundo que nós estamos construindo se nós levantarmos e andarmos. Um mundo em que reina esse tanto de coisas boas, né? Que não ocorra mais ódios, nem discórdias, mas harmonia, fraternidade, paz entre as pessoas. Isso depende de cada um de nós. E aí a gente se pergunta, né? Mas vai demorar até eu conseguir servir e andar, né? Porque eu tenho que fazer todo esse processo de despertamento, de levantar, né? Então eu não estou pronto ainda para servir, para andar. Então, na verdade, esse andar, através da caridade, do serviço, do trabalho no bem, ele nos ajuda nesse processo de autoconhecimento. Então, são coisas que ocorrem concomitantemente, né? Vão ocorrer na nossa vida ao mesmo tempo. Quando a gente leva o bem para o próximo, a gente vê assim que a gente tem pouca coisa a oferecer muitas vezes. E que o outro, que a gente julgava na condição do necessitado, às vezes traz, né, mostra para a gente um ensinamento muito maior. Né? Diante da doença, a resignação, e a gente vai achando que vai consolar a pessoa, e a pessoa que consola a gente, não é verdade? Quando a gente busca o próximo, a gente identifica questões que nos afligem quando a gente vê ele, e aí a gente raciocina: poxa, a pessoa está fazendo isso, não acho que convém, não acho correto, então é uma coisa que eu vou tentar mudar dentro de mim, né? Mas vou tentar ajudar ele também, porque ajudando o outro, eu estou me ajudando. Porque com certeza um pouquinho daquela imperfeição eu ainda trago dentro de mim, senão já é um espírito puro, não é verdade? Então a caridade nos permite essa troca, essa permuta de energias positivas, de aprendizado. Pode passar, eu vou pular esse próximo slide, já vou cair no último, porque aqui a gente ainda está falando da caridade, eu resumi tudo. Então, para a última frase nossa aí, gente: seguindo, porém, os passos de Jesus, nosso guia e Senhor, a humanidade alcançará a estabilidade e serenidade interior que busca há tantos séculos, conquista dos seres despertos e amadurecidos no futuro. Jesus é
é o nosso roteiro mais seguro, né? É o caminho, a verdade e a vida. Se a gente se espelhar nele, a gente vai ser muito feliz. Então, que ele seja o nosso exemplo diário, que ele seja o nosso incentivo, a nossa força para continuar, mesmo diante dos nossos erros, dos nossos equívocos, das situações complicadas que surgirem na nossa vida, que ele seja essa força que nos motiva para frente. Pode passar só mais uma, por favor, que é o slide que fecha, né? Essa frase eu acho que ela me impactou demais, então eu resolvi colocar ela nesse slide. Está no livro Entrega-te a Deus, e fala que aquele que não vive para servir, não aprendeu a viver. Se nós somos colocados em um coletivo, é porque nós precisamos colaborar. Então a gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui nesse planeta para se divertir, a gente está para trabalhar, para ser útil, e a gente vai colher a recompensa, a felicidade, a alegria, diante dessas ações mais nobres que nós somos capazes de fazer. Então aprendamos a servir, começando por esse despertamento, levantando, saindo da nossa zona de conforto, dos nossos automatismos e colocando tudo que nós temos de potencial positivo dentro de nós em prática. Eu ouvi uma frase do dia que diz o seguinte: que nós devemos aprender a florescer onde Deus nos plantou. O que é essa mensagem, então? Aprendamos a florescer onde Deus plantou a gente. Nós não fomos plantados aqui, no meio da nossa família, convivendo com as pessoas que nós convivemos no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, por acaso. É aqui que a gente vai florescer. Gente, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Desculpem qualquer coisa, mas eu espero que tenha sido